Olá, pessoal! Como sempre, um grande prazer poder falar com vocês e dando continuidade, não é? No nosso vídeo da semana passada, nós vamos conversar hoje sobre a primeira forma, não é? A primeira metodologia de ensino estruturado aos autistas. Então, como eu disse no outro vídeo, não há uma regra, não é por qual começar. Eu coloquei o PECs primeiro por uma preferência mesmo. Então vamos lá. PECs, não é? O que que significa? Então é abreviação, né? Do nome dele, Picture Exchange Communication System. Sistema de comunicação por troca de figuras, que é o PECs. Foi desenvolvido em 1985 como um sistema de intervenção aumentativa alternativa de comunicação exclusivo para indivíduos com transtorno do espectro do autismo e doenças do desenvolvimento relacionadas. Então, o PECs, sendo um sistema de comunicação, não é? Aumentativo ou alternativo, ele engloba todas as necessidades que surgirem em relação ao seu uso. E dentro disso, o autismo ele acaba sendo aí o primeiro, não é? De necessidade. Eu coloquei aqui para vocês, como exemplo, a prancha de comunicação. Então, quando nós trabalhamos com prancha de comunicação, nós estamos trabalhando com PECs, com comunicação alternativa. Eu deixo uma referência aqui para vocês de comunicação alternativa. Quem tem, não é, um trabalho maravilhoso, muito respeitado e reconhecido no Brasil e no mundo em relação a pranchas de comunicação, a comunicação alternativa, é a professora doutora Débora de Liberato, da Unesp de Marília. Não é? Ela, eu tive o privilégio, não é, de conhecê-la, e eu, minha irmã, e hoje nós somos, além de professora e alunas, nós somos também grandes amigas. Então, independente disso, o que vocês quiserem, às vezes vocês têm que fazer algum trabalho, ou mesmo algum estudo sobre comunicação alternativa, procurem os trabalhos da Débora de Liberato. São muito práticos, não é? Então, o trabalho com prancha de comunicação, ela é fono, ela traz muito isso para a gente, dessa importância, dessa necessidade e do sucesso que é conseguido. A gente tem, né, muitos alunos que têm tutores e que fazem uso da prancha de comunicação. Com a prancha de comunicação, principalmente no caso das pessoas com deficiência física, a gente consegue a alfabetização. Né? A gente consegue que essa criança se alfabetize. Então, o trabalho com PECs, o trabalho com né, a comunicação por meio das figuras, ela é uma forma maravilhosa de trabalhar com os nossos alunos da educação especial. Bem, o PECs é um sistema único de comunicação alternativa aumentativa desenvolvida nos Estados Unidos em 1985. Vejam, gente, que ele é novo, não é? 1985 não é algo tão distante. Então, os estudos, eles estão aumentando, não é? Cada vez mais, para melhor atender os nossos alunos. O PECs foi implementado pela primeira vez com alunos de pré-escola diagnosticados, não é? Com autismo, dentro
desse programa específico de Delavare. Desde então, o PECS foi implementado com sucesso em todo o mundo, com milhares de alunos de todas as idades que têm várias dificuldades cognitivas, físicas e comunicacionais. Então, o objetivo é esse, não é atender esse público com essa necessidade. Bem, o protocolo do ensino do PECS é baseado no livro do Skinner, que é o comportamento verbal. Esse livro é maravilhoso, ou também, se vocês quiserem saber um pouquinho do porquê, não é ampliar ou melhor o conhecimento de vocês a respeito de autismo, do porquê que se trabalha muito, né, com a ideia de Skinner dentro do autismo, leiam sobre o comportamento verbal. É algo de extrema importância. Não é? Então, comportamento verbal, que é o quê? Análise do comportamento aplicada do amplo espectro. Estratégias específicas de estímulo e reforço que levarão à comunicação independente são usadas em todo o protocolo. O protocolo também inclui procedimentos sistemáticos de correção de erro para promover a aprendizagem se o erro ocorrer. Dicas verbais não são usados, construindo iniciação imediata e evitando dependências. Então, a questão do uso de imagem, há pessoas que falam que não promovem a verbalização, não é? O objetivo é trabalhar em cima do estímulo, não é? Do reforço, para que essa comunicação aconteça e vai ter, sim, não é? O olhar para a verbalização. A criança, ela não se comunica, não é o reforçar apenas que se use de imagem, mas sempre, não é? Procurar que ele verbalize. Só que se ele não verbaliza, a gente precisa achar uma outra ação. E a outra ação é através das imagens, não é? Então, não é reforçar para que o aluno não fale, para que o aluno não se comunique. Não, não é isso. Se ele não tem essa comunicação adequada, aí sim, não é? A necessidade desse trabalho. PECS consiste em 6 fases e começa ensinando o indivíduo a dar uma única figura de um item ou ação desejada a um parceiro de comunicação, que imediatamente honre a troca como um pedido. O sistema prossegue ensinando a discriminação de figuras e como juntá-las em frases. Nas fases mais avançadas, os indivíduos são ensinados a usar inicialmente e responder perguntas e comentar. Então vejam só, ele é um sistema porque existe um caminho específico para se fazer, não é? Que são as fases que nós vamos ver. Por isso que eu disse para vocês que não era para que vocês tivessem essa preocupação de fazer isso ou não é? Porque há um estudo específico e bem aprimorado. Então, nós vamos conhecer e ver o que podemos aplicar. Bem, o principal objetivo do PECS é ensinar a comunicação funcional. A pesquisa mostrou que alguns alunos que usam o PECS também desenvolvem a fala, que foi o que eu acabei de falar para vocês, não é? Nós sabemos que muitos autistas, eles não falam, não é? Eles não desenvolveram a fala. E há muitos especialistas que colocam assim, bom, isso é uma condição dele, né? É uma condição, faz parte do espectro. Então, vamos falar com ele, vamos nos comunicar com ele dentro de uma outra estrutura. Não é? Então, não é o reforço para não falar, mas não, é usar o que essa criança tem e do que as pesquisas mostram para que ele se desenvolva funcionalmente, independente de falar ou não. Eu acho isso maravilhoso,
não é? É igual pessoas com deficiência física que também não falam, não é? Isso é uma condição deles. Agora, porque eles não falam, eles não podem se comunicar, não é? Porque eles não falam, porque eles não têm essa verbalização, eu vou ter que ficar todo momento forçando para que eles falem, pode ser que eles nunca falem, não é? Eles podem nunca falar, mas eles podem se comunicar. Eu vou usar um exemplo aqui do aluno Matheus, da tutora Célia, não é? O Matheus está concluindo o ensino médio. Eu já fui professora do Matheus, não é? E eu e a professora que a gente tinha junto, que eu tinha junto na sala, que era como se fosse uma tutora, nós conseguimos alfabetizar o Matheus no 5º ano com uma prancha de comunicação. Hoje ele é, né, um dos melhores alunos da, da escola, das escolas por onde ele passa, e tudo dele é com prancha de comunicação, não é? E mesmo estando no 3º ensino médio, não tem problema, não é? Tudo se encaixa ali para essa questão da prancha. Então, ele é um exemplo disso, né? Também a gente tem o próprio vários, né? Vários alunos, para não ficar citando o nome, que não se conseguia muita coisa com eles. E a hora que começou, não é? Iniciou-se o trabalho com a própria questão de usar recursos do PECs e usar essas imagens, não é? Formas de se comunicar, o quanto essa criança foi se desenvolvendo. Uma experiência que a gente teve muito bonita também em relação a isso, de uma forma muito primária, foi com o aluno Igor, da escola no Edir Mazzini, não é? Que estava uma dificuldade muito grande em saber se ele sabia, não é? Porque a comunicação dele, ela não existe, a fala, o melhor dele, não existe, não é? E a hora que, acho que é a Cláudia, né, que está como tutora dele, se não for, Cláudia, me desculpe, mas se eu não me engano, hoje é a Cláudia, né, que é a tutora do Igor. A hora que isso começou a acontecer, né, usar de figuras, usar dessa questão de comunicação alternativa com ele, a escola percebeu o quanto ele sabia, não é? É que ele não conseguia expressar o que ele sabia. A hora que eu usei de uma adaptação de acesso, a hora que nós começamos o trabalho com comunicação alternativa, isso aconteceu, não é? Essa comunicação alternativa é o PECs. Eu só quero deixar claro para vocês que é assim, ó. PECs é uma metodologia específica que tem 6 fases, não é? E ela essa metodologia ela faz parte da comunicação alternativa, tá? Então, a comunicação alternativa ela é algo maior e o PECs está dentro dessa comunicação alternativa, tá? Então, vamos lá. Ele é um sistema, não é? Então, quais são as características desse sistema? Uma coisa que eu vou pedir para vocês, por favor, gente, vocês viram na segunda tela que eu coloquei algumas imagens, né? Aqui a gente vai ver algumas imagens também. A única coisa, gente, se eu quero, não é, iniciar um trabalho dentro dessa questão de PECs, existe uma regra e essa regra ela não pode ser quebrada. Isso não pode, não é? É seguir o contorno dos cartões. Então, eu tive uma experiência que eu fui num lugar, não é? Que fazer um acompanhamento. Esse lugar, ele afirmava que
que ele trabalhava dentro do ensino estruturado para os autistas. Então, nos documentos, nos relatórios, sempre falando sobre PECs, TIT e ABA, né? Que essa instituição ela trabalhava com isso. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu observei é que essa instituição, essa escola, de fato, ela era toda identificada, né, com PECs. Então, tinha as imagens, banheiro, tinha o desenho do banheiro, né, cozinha, tinha lá a imagem da cozinha. Na porta da sala, tinha a sala da professora tal, daí tinha lá a foto da professora. Só que todas essas imagens, elas eram coladas num papel lilás, né? Então ficava a bordinha lilás. Daí eu perguntei para a coordenadora, né? Eu falei, olha, só a título de curiosidade, tá? Por que tá tudo colado no lilás, né? E dentro das salas também. Lilás meio roxo. Daí ela falou assim, olha, Raquel, a gente está fazendo um trabalho com cores, né? O significado das cores, tudo mais. E o lilás, ele é uma cor do equilíbrio. Então, nós achamos que é uma cor muito proveitosa para nossa instituição, para nossa escola. Então, por isso que nós combinamos nesse ano ser tudo colado no lilás. Eu tive, né, que pensar bastante ali no momento, mas eu tive que falar, né? Isso não é que não pode acontecer. Se ele é um sistema, esse sistema foi criado com uma sequência, não é? Então, toda imagem que a gente usa, a gente deve colar num papel colorido. E esse papel colorido, ele significa alguma coisa, né? Então, vejam só, se eu uso, e nós vamos ler aqui para vocês entenderem, se existe, né, uma regra que no papel verde são os verbos, essa criança, ela vai associar o que é verbo, sempre colado no papel verde. Então, na sala de recurso, verbo no verde. A minha tutora usa comigo alguns verbos, é no verde. Enfim, né? Na terapia que essa criança faz, é no verde. Então, é uma regra colocada para facilitar essa compreensão. Então, eu acho assim, isso é algo que a gente pode fazer, não é? Ter essa atenção. Então, vamos conhecer como é isso. Então, olha lá. O vocabulário, então, é constituído por 6 categorias, cada uma apresentando uma cor específica, colorindo-se o fundo do símbolo, ou apenas o contorno do quadrado, ou o próprio símbolo. Então, ser identificado, não é? Símbolo branco. Então, o que eu for usar com ele, né, é preposição, conjunção, adjunto adverbial, dia da semana. Então, vejam só, dias da semana. Se eu tenho uma criança que não está com a comunicação ainda, para eu trabalhar com ele o calendário, vamos colocar os dias da semana, mas daí eu colo num papelzinho branco, de fundo branco. Agora, amarelo, os pronomes pessoais e os símbolos referentes à pessoa. Então, o nome da criança, o nome da professora, não é? O nome dos colegas, e isso tem que estar colado num papelzinho amarelo. Ai, Raquel, mas ela é menina e eu quero pôr no vermelho. Não é o correto, né? Por mais primário que seja a nossa aplicabilidade do PECs, isso é uma das coisas que tem que ser seguida, porque vai garantir para essa criança uma continuidade, não é? De entendimento.
Símbolos cor de laranja, os substantivos concretos e abstratos. Símbolos verdes, os verbos. Símbolos azuis, os adjetivos e advérbios. E o símbolo rosa, né, símbolo em rosa, as expressões sociais. Então, a frase, gente, ela fica toda coloridinha. Né? Se eu quero montar uma frase com o meu aluno usando da comunicação alternativa. Por quê? Porque a frase ela vai ter todas essas características. Agora, se eu quero, né, vamos supor, uma pessoa com autismo, ele não fala que ele quer ir ao banheiro, só que a hora que ele sente vontade de ir ao banheiro, ele levanta e começa a pôr a mão nas partes íntimas. Será que isso é legal? Será que esse comportamento dele é socialmente adequado? Ou ele ter a fichinha, não é? Colocar com o desenho do banheiro para que ele possa mostrar para a gente. Então, é esse trabalho que a gente pode desenvolver, não é? Então, aqui as cores, isso é uma regra, isso não pode ser modificado, tá? Então, fase 1, eu coloquei para vocês da fase. Então, numa terapia, isso é possível numa sala de recurso também, não é? Ou se eu quiser trabalhar com a minha criança em cima da questão do PECs, a fase 1 é o como comunicar. Os indivíduos aprendem a trocar uma figura por itens ou atividades que realmente desejam. Então, vai ser sempre uma figura, não é? Então, ele deseja uma ação, ele mostra, ele troca por essa figura. Então, no começo, é uma figura apenas que represente todo aquele caminho. Na fase 2, distância e persistência. Ainda usando uma única figura, os indivíduos aprendem a generalizar essa nova habilidade usando-a em lugares diferentes, com pessoas diferentes e percorrendo distâncias. Eles também são ensinados a serem comunicadores mais persistentes. Então, aqui vamos supor o exemplo do banheiro, não é? Em casa, ele também usa a figura do banheiro para se comunicar, não é? E não mais pôr a mão, mostrar a parte íntima. Ou seja, ele ir identificando, ele usar aquilo em distâncias maiores e situações maiores. Fase 3. Discriminação de figuras. Os indivíduos aprendem a escolher entre duas ou mais figuras para pedir suas coisas favoritas. Estes são colocados em uma pasta de comunicação, que é o PECs, uma pasta com anel, com fita autoadesiva, onde as figuras são armazenadas e facilmente removidas para a comunicação. Então, geralmente é o cartãozinho, não é? Com a figura colada e passado um contact, um durex, para que seja fácil o uso, né? Eu tenho nas minhas coisinhas que eu vou para fazer a avaliação, alguns símbolos assim bem básicos, não é colados no cartão, cada um de um jeitinho, né, correto, usando a questão do vocabulário PECs, porque às vezes aquela criança ela não tem comunicação. Eu fui no começo desse ano mesmo fazer uma avaliação para o Ministério Público, acho que eu comentei inclusive com vocês em um vídeo, e esse aluno, ele estava no colo da mãe, de 7 para 8 aninhos, ia vir para a escola de Fundamental 1. Eu não vi o rostinho dele, gente, eu não vi. Né? Ele não olhou para mim para a gente conversar. Não é só que a mãe dele falou que ele usava assim das figuras, né? Que é assim que na terapia ele fazia. Então eu falei, não, então vamos estender isso. Então o que eu perguntava, né, para ela, porque eu tinha que perguntar para a mãe e a mãe perguntar para ele. Ela usava das minhas figuras, não é para ele mostrar. Eu até na avaliação eu coloquei assim as respostas, né, que ele me deu usando as figuras, tirei inclusive uma foto, imprimi e anexei
né, que eu tinha que entregar para o promotor a avaliação dele. Mas, assim, essas figuras, elas são dessa forma. O que também que eu tenho que orientar vocês dentro desse sentido? Existe o programa específico para as imagens, que é o Boardmaker, não é? Ele é um programa que ele é comprado, mas são as figuras que é aquela das carinha de ovo, né? Que é o desenho universal. Então, quando nós falamos em comunicação alternativa, existe o desenho universal, ou seja, aquele desenho que tem que ser utilizado no mundo todo. Quando eu não tenho esse programa, porque ele acaba sendo um programa caro, não é? Eu vivo atrás de atualização, atualizações gratuitas, foi disponibilizado. Eu tenho o programa, mas o meu programa é antigo, né? Porque ele é caro e eu consegui esse programa num curso que eu fiz. Às vezes surgem algumas atualizações e agora para época de pandemia foi feita uma atualização gratuita para quem já tinha o programa com desenhos voltados para a questão do coronavírus, né? Então no mundo todo o símbolo de lavar a mão era o mesmo. Então sempre, mas na internet a gente consegue baixar muito dos desenhos. O que eu coloco para vocês é o seguinte, né? Evitar, por mais que a criança seja pequena, evitar de usar desenho muito infantilizado. Foto é legal, né? Se eu não tenho programa, então usar fotos e assim, desenhos que sejam os mais próximos do modelo universal, ou seja, desenhos que representem aquele lugar, que representem aquela ação que eu quero, mas que não tenham uma característica muito infantilizada. Isso é muito importante e é um dos objetivos, ou melhor, uma das orientações que sempre que a gente lê a respeito do PECs são colocadas. A fase 4, estrutura da sentença. Os indivíduos aprendem a construir sentenças simples em uma tira de sentença destacável, usando uma figura eu quero, seguida por uma figura do item que está sendo solicitado. Então, vejam bem, ó, o eu quero, né? No papel verde, porque é verbo. Eu quero o quê? Né? Esse eu quero o quê? Colado numa outra cor, não é? Que tenha o significado. Geralmente, nas APAES, eu já vi em sala de recurso também, não é? Já vi tutora fazendo isso. É o velcro, né? Então, pegou um papelzinho, colocou o velcro para ir colando, depende da questão da criança. Geralmente é usado velcro quando a criança ela tem a deficiência física. Então, ela colar, né? Porque se ela, o velcro já puxa ali pronto, né? Já colou. Porque às vezes por conta da movimentação não controlada da mão, então embaralha bastante, então não dá para deixar solto. Com o autista, eu posso deixar solto também, não tem problema se eu quero usar. Ou até pôr um durex, né? Isso são formas, né? Aqui, lógico que é um estudo específico, mas eu posso adequar isso para a minha realidade, para a minha condição. Bom, aqui dentro ainda da fase, atributos e expansão da linguagem. Os indivíduos aprendem a expandir suas frases, adicionando adjetivos, verbos e preposições, que é em relação à fase 4. Não é essa questão de ampliar o repertório. Na fase 5, solicitação responsiva. Indivíduos aprendem a usar o PECs para responder perguntas como: o que você quer? Ele mostra, não é? Então, para usar, não é? Eu acho maravilhoso a questão do PECs, né? Eu acho perfeita. Que bom se a gente conseguisse, né? Ter aí um estudo aprimorado disso para a gente ir utilizando. Eu, com quem eu converso, vocês sabem bastante, né, disso, quando a gente tem aí um trabalho conjunto, em parceria, vocês sabem que eu sempre oriento muito isso, né, o trabalho aí com as imagens e com essa troca
não é? Porque isso traz benefício muito grande aos nossos alunos. E isso, gente, a gente pode construindo juntos, tá? A gente pode construindo juntos. Se vocês tiverem alguma ideia, não é? Eu queria procurar trabalhar assim com os meus alunos. Vamos aguardar aí as aulas voltarem presencialmente para a gente avaliar essas questões juntos, não é? E construindo isso com a criança, né? Isso é muito bom. Eu acho que isso vai de encontro com o nosso objetivo, que é oferecer, não é, um ensino de qualidade para essa criança. Então, aqui na fase 5, para não ficar aquela questão do apontar, não é? Vejam que o PECs ele vai ajudar a criança a ter também um comportamento socialmente mais adequado. Não é? Isso é muito interessante. Ele traz esse olhar também. E vamos para a última. A fase 6, o comentário. Os indivíduos são ensinados a comentar em resposta a perguntas como: o que você vê? O que você ouve? E o que é isso? Eles aprendem a compor frases colocando eu vejo, que são as frases completas que a gente ensina para os nossos alunos. Não é? Os alunos perguntam, professora, eu tenho que pôr resposta completa? A pergunta é, como você se chama? Eu me chamo, não é? Então vejam que é um caminho de uma alfabetização para esses alunos. Por isso, gente, isso eu peço para vocês insistentemente. Quando vocês pensarem na questão dos cartões, não é? Ah, eu quero usar, nossa, que interessante, eu vou começar a fazer isso, coloca nas cores corretinhas. Isso é uma regra que a gente não pode quebrar, tá? Vamos lá. Bom, então aqui vejam, o vestir no vermelho, não é? Porque é a roupa, né? Então eu estou repetindo a imagem que eu já usei. Então sempre vai ter a borda de acordo com a questão do símbolo, né? Do objetivo do vocabulário. Aqui outros cartões, também esse é um material comprado, né? Que se chamam chaveirinhos de comunicação. Quando eu não faço, né? Quando o símbolo ele não vai se adequar ou eu não, eu não tenho esse domínio, só coloca no fundo branco. Né? Põe a imagem no fundo branco e pronto, né? Não coloque nenhuma outra cor. Se você não tem o fundo correto para colocar, ou não tem esse domínio, só no papel branco. Cola no branco e pronto. Né? Isso é geralmente esses materiais que a gente compra de comunicação alternativa ou do PECs, na sua grande maioria, eles são colocados só no papel, né? No papel, só na cor branca, né? Para ser utilizado em diversas situações. Esses chaveirinhos são umas graças, né? Que tem aí vários símbolos. Aqui também, vejam que está no papel branco, né? Não tem fundo, limpar, carro da escola, música, trabalhos manuais. Então, sempre um símbolo do que eu quero comunicar. Né? Aqui, se a gente pensasse, a gente poderia colocar bastante aí que nem o ler. O ler eu posso pôr no fundo verde, mas aqui, né, eu peguei esse sem cor para vocês terem uma noção também. Então, se eu não vou colocar na cor correta, eu ponho no fundo branco. Quero treinamento PECs. Aí tem o velcro, dá para vocês acho que verem, né? Que foi colado aí no velcro. Esses materiais, gente, assim, velcro, nas APAES a gente vê muito, né? Eles utilizam muito disso, já deixa na mesinha um velcro, não é? Mas eu quis trazer para vocês bem por esse objetivo mesmo. Isso é desenho universal, né? Para a gente conhecer e o que a gente consegue em sala de aula, se isso facilita, ficar aí como uma ideia de aplicabilidade. Aqui, despir. Então, lá, tirar os sapatos, tirar as meias, tirar a calça, tirar a calcinha, tirar a blusa, não é? Então, os modelos, como são feitos. Vocês podem falar, Raquel, usa isso?
não é? Nossa, gente, isso é muito estendido para o ambiente domiciliar, não é? Porque às vezes, quando a criança faz terapia, não é? Ou se é na PAI, ou até na sala de recursos, gente, isso não, né? Que o professor usa dessas estratégias, isso, a ideia é expandir para o ambiente domiciliar, para que essa comunicação da criança fique, né? O objetivo é isso, que ele tenha uma comunicação, que ele entenda que comunicar é eu falar e alguém receber, não é? E também eu receber aquilo que me falam. Isso, se não tem a verbalização, a fala, isso é trocado por uma imagem, não é? Então, nos ambientes domiciliares também isso é muito utilizado. Pessoal, eu quero, né, agradecer, como sempre, a vocês, me colocar à disposição. Não é? Eu sei que foi um estudo muito rápido, aí não deu nem 40 minutos, isso é algo muito grandioso, mas como coloquei para vocês, vamos conhecendo aos poucos, não é? Eu tenho um certo domínio a respeito disso, então caso vocês precisem, não é? Eu gosto bastante dessa parte de, de comunicação, então eu deixo, não é, esse vídeo aí como uma forma mesmo de conhecimento para vocês, não é? A gente pode ir ampliando o nosso repertório e, como sempre, o que vocês precisarem, se a partir disso surgir alguma ideia, né? Ou para esse momento, ou para um momento futuro, vamos, né? O nosso trabalho tem que ser sempre de parceria. Nós não podemos nos esquecer disso, né? O que vocês precisarem de mim para essa questão de parceria para o atendimento dos nossos alunos, vocês podem contar comigo para a gente trabalhando sempre juntos, não é? Se vocês tiverem curiosidade, tem uma gama imensa de informação na internet a respeito do PECs, não é? E é muito proveitoso trabalhar com isso. Ele não vai gerar para a criança uma dependência se essa criança vir a desenvolver a verbalização, porque o que ela conseguir verbalizar a gente não usa mais, não é? Só que nós também temos que pensar que muitos dos nossos alunos, né, muitas pessoas, elas acabam não tendo a comunicação, não é? Então, nós vamos deixar ele ficar perdido aí, sem que ninguém entenda, né? Sem que o objetivo do PECs é trazer a funcionalidade para a comunicação da pessoa, né? Então, ficar apontando, mostrando coisas que ninguém entende. Não, ele pode mostrar uma imagem. E outra coisa, é uma forma de alfabetização, porque sempre vai estar escrito, não é? Então, quanta coisa que a gente pode aproveitar disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, né? Esse en passant a respeito do PECs, mas o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, e o que eu observar que eu consigo passar para vocês, não é? A respeito disso, nós vamos trabalhando nos próximos vídeos. Agora, no vídeo da semana que vem, a gente trabalha dentro da segunda forma estruturada para os autistas, que é o TIT, né? Então, são 3 PECs, a gente já viu um pouquinho, a gente vê um pouquinho sobre TIT e depois sobre ABA. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada e um grande abraço a todos vocês.